que nos assiste, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandemente a tua vida e que hoje Ele possa te ensinar coisas ocultas que estavam na palavra de Deus, mas que vão esclarecer muitos mistérios para você e, além disso, preparar você para enfrentar os últimos dias da história desta terra. Nós vivemos um tempo de crise mundial, a situação não está fácil para ninguém, mas Deus tem a receita sobre como podemos triunfar gloriosamente até o fim dos tempos. Razão pela qual devemos nós estudar a sua palavra. Eu vou adiantar que hoje, no tema da manhã, ou seja, desta ocasião, nós vamos estar estudando a sexta trombeta do Apocalipse. Aquele texto onde fala dos 200 milhões. Eu sei que é um texto que intriga muitas pessoas, as pessoas não sabem o que significa os 200 milhões de cavaleiros que são mencionados ali, mas Deus tem revelação para nos dar. Nós vamos tentar deixar o tema o mais simples possível, passá-lo da forma mais didática possível, mas mesmo assim eu recomendo a você que assista mais de uma vez, você que está nos assistindo pela internet, vocês que estão aqui, se na primeira vez entenderem que não conseguiram fixar bem as coisas, então que assistam novamente o tema gravado, a fim de que possam entender com clareza, ok? Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21. Versículo número 1. E olhando ele, Jesus, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. A gente já comentou várias vezes, Jesus estava na entrada da igreja, e ali existia o gasofilácio, nome diferente, mas era um cofre grandão, né? Onde as pessoas punham as suas moedinhas, as suas ofertas para o Senhor. E ali Jesus estava vendo as pessoas passando, e Jesus era um observador perspicaz. Eu me lembro de um professor que ele falava isso, eu gosto de ir na feira, que eu fico observando e ali eu aprendo muita coisa, né? E Jesus observava as pessoas para identificar a oportunidade de ensiná-las o caminho da vida eterna. E ali ele encontrou mais uma oportunidade no exemplo de uma humilde senhora que passou desapercebida pela maioria das pessoas. Versículo 2. Viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse, em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deram como oferta de Deus do que lhes sobeja, mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. Seja bem-vindo. Irmãos, Deus nos chama a entregarmos 100% o nosso coração a Ele. Nós estivemos aqui agradecendo a Deus pelas bênçãos que Ele nos tem concedido, e é o momento de nós contribuirmos com a sua causa. Sabemos nós que a sua obra depende de recursos, e nós estamos agora no projeto da construção de uma casa de templo humilde, não para muitas pessoas, aqui em Curitiba, nossa igreja sede. E nós pretendemos, se Deus assim nos permitir e abençoar, estarmos transmitindo a mensagem a partir da igreja sede ainda neste ano. Lembrando que o projeto da igreja sede prevê não somente a transmissão dos cultos, mas também da escola sabatina. Teremos estrutura para transmitir a escola bíblica ao vivo, além de também transmitir simultaneamente as escolas dos departamentos infantis. Portanto, você que está nos assistindo, que é beneficiado com a mensagem e que Deus tocou, entre em contato. Você que quer fazer a tua oferta especial para a construção do templo do Senhor, fale conosco. Nós vamos te passar o relatório da aplicação dos recursos para que você acompanhe e, obviamente, depois vamos passar as fotos do templo construído, ok? E, claro, você já é nosso convidado para a inauguração do templo. Espero também que você possa nos visitar, não uma vez, mas muitas vezes, se assim Deus o permitir.
Vamos nos colocar em pé, irmãos, e vamos louvar a Deus. Enquanto nós estivermos louvando a Deus, aqueles que se prepararam podem fazer a sua devolução. Lembrando que você que nos assiste pela internet, se você deseja ofertar e dizimar neste ministério, se Deus tem te tocado que é aqui que a verdade é pregada, sem rodeios, então entre em contato. Você nos manda um e-mail, nós vamos te indicar como você pode fazer a tua entrega. Tome nota, nosso e-mail é contato@advertenciafinal.com.br. Ao início do playback, vamos nos preparar, vamos louvar ao Senhor. Foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado no mundo perdido. Tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer. Ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Tanto amor me atraiu, com tanto amor que eu não resisti. Chorando minha vida, a Ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Santo e bom Deus, que nos altos céus habitas, queremos te agradecer pelo privilégio de nos prostrarmos diante do Senhor para receber as tuas bênçãos. Nós não estamos aqui, Senhor, reclamando em primeira instância bênçãos materiais. Nós viemos te pedir, Senhor, as bênçãos espirituais a fim de que sejamos preparados como teu povo para em breve participarmos da sociedade e a comunhão com os santos anjos e os seres que nunca caíram. Prepara-nos para o teu reino, ó Deus. Abençoa cada um, Senhor, cada dizimista, cada ofertante, que o Senhor possa dar o suficiente de modo que não haja falta para ninguém. Dá-nos também sabedoria para nos conduzirmos, quer no trabalho, quer na administração financeira. Que sejamos nós sábios. De maneira especial a Deus, quero pedir ao Senhor que o Senhor abra nossa mente para que possamos compreender a tua santa palavra. Amém. Porque de que valeria ganharmos o mundo inteiro na terra e perdermos as nossas almas? Por isso, ó Deus, venha falar a nós de maneira compreensível e clara. Para tanto, eu me escondo na rocha que é Cristo Jesus. E ao transmitir a mensagem que o Senhor deseja,
Quero pedir que ele tenha plena liberdade para usar o instrumento e falar ao teu povo. E dê a cada um que escuta, Deus, mente e coração aberto, a fim de que possa compreender e também saiba colocar em prática a mensagem. Finalmente suplicamos o poder do alto, para que sejamos novas criaturas. Para que a mensagem não fique só algo a mais para ser acumulado na biblioteca do nosso conhecimento, mas que a mensagem, Senhor, se transforme em prática nas nossas vidas. Amém. Te pedimos estas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Irmãos, queria convidar a todos para abrirem as Bíblias no livro de Apocalipse. Lembrando que nós não vamos falar de terrorismo. O Apocalipse não é um livro que prega o terrorismo, ele é um livro que prega o Evangelho. A exemplo do Gênesis, a exemplo de Salmos, a exemplo dos Evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João. O propósito do Apocalipse é o mesmo, a salvação da nossa alma. Por isso a importância da mensagem. E nós já estivemos estudando em outras ocasiões as demais trombetas, da primeira até a quinta. O que não fizemos até agora foi um estudo específico da sexta trombeta do Apocalipse. Antes de dar início a ele, eu já vou adiantar que acredito que como fruto deste sermão eu vou ser alvo de ataques, como dizendo, tá vendo? O pastor não sabe o que prega, uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra. É possível que pessoas peguem sermões que já fizemos sobre este tema, não sermões aqui no Ministério de Advertência Final, mas de programas antigos, e vão dizer, tá vendo? Olha aqui o contraste. Mas antes que isso aconteça, vacinados com uma coisa. Uma não, duas. A primeira delas é o seguinte: a palavra de Deus, ela é como um prisma. O prisma, se você olhar do lado onde vem a luz branca, parece que ele tem uma cor só. Mas se você olha a saída dele do outro lado, quantas cores você vê? Todas as cores do arco-íris, não é verdade? E assim também é a palavra de Deus. Ao olhar eu para um texto do Apocalipse, eu posso tirar diferentes lições. E o mesmo texto, uma mesma profecia, me traz diferentes informações. Porque um símbolo na profecia, ele pode ter mais de um significado. Isso acontece. Razão pela qual eu preciso de sabedoria e discernimento de Deus para que eu possa compreender a palavra e não fazer mau juízo dos sermões feitos com respeito às profecias. Talvez alguém então diria, então está provado que da Bíblia cada um tira a sua própria interpretação e por isso existem tantas religiões. Não é verdade. E por que não é verdade? Porque existe apenas um método correto de interpretação da profecia bíblica. Este método transparece no livro de Isaías, capítulo 28, versículo 13. Isaías, vamos abrir juntos? Capítulo 28, versículo 13. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra e mais regra. Um pouco aqui, um pouco ali. Então, a fim de eu entender o que o Senhor está me explicando pelo símbolo, por exemplo, da serpente, eu preciso pesquisar um pouco aqui e um pouco ali. Em Apocalipse 12, a serpente representa o diabo, Satanás. Apocalipse 12, versos 9 e 10. Porém, no livro de João, capítulo 3, no Evangelho, a serpente de bronze pendurada no madeiro representa a Cristo.
Olha que contraste. Em um momento o símbolo representa a Jesus e em outro momento o símbolo representa quem? A Satanás. E a Bíblia ensina as duas coisas. Então como é que eu vou saber qual é o significado da serpente em um determinado capítulo da Bíblia? Ora, eu preciso estudar o contexto com oração e buscar outros textos que vão me esclarecer a fim de eu ter o entendimento claro. Ok? Com isso em mente, nós podemos adentrar no estudo de Apocalipse 9, da sexta trombeta. A sexta trombeta, ela é também o cumprimento do segundo ai do Apocalipse. E o segundo ai, ele é facilmente compreensível. Por quê? Ai, eu digo quando acontece alguma coisa que me machuca, não é assim? Ai. E os ais pronunciados sobre os seres humanos têm a ver com grandes perdas que eles sofrem. Primeiro ai da quinta trombeta, nós já vimos a situação daqueles que tinham impostos tão altos a pagarem, que eles não davam mais conta, então eles iam perdendo as coisas. Isso pode parecer absurdo aqui no Brasil, né? Como é que eu vou perder uma coisa porque eu não posso pagar impostos? O governo quer que eu pague alguma coisinha, desde que eu pague está tudo certo. Pago qualquer dinheirinho lá e continuo pagando. Hoje. Mas em alguns países já não é assim. Há país na África onde, se você deve o imposto, o governo manda os emissários e eles retiram a tua geladeira, o teu fogão, a tua mesa, a tua cama. Não interessa se você fica sem nada. Eles pegam tudo aquilo e aí leiloam para abater na tua dívida. E o resto você fica devendo. Entendem? Quando acontece isso, ou seja, quando ocorrerá no futuro isto, o verso 12 de Apocalipse 9 diz: passado é já um ai. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. E aí dá início ao relato da sexta trombeta. A sexta trombeta, portanto, tem a ver com o segundo ai do Apocalipse. A sexta trombeta, o contexto dela é uma época de perseguição. É uma época na qual a besta do Apocalipse já apareceu. Como é que a gente sabe? Em Apocalipse 17, versículo 8, a Bíblia diz o seguinte: a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo. E na quinta trombeta, nos é relatado o momento em que o poço do abismo é aberto, ou seja, o momento em que a besta vai aparecer. Apocalipse 9, versículo 2. E abriu o poço do abismo. Então é o momento em que a besta já apareceu. E quando a besta aparece, nós sabemos que os reis da terra, eles vão entregar o seu poder e autoridade para a besta. Apocalipse 17, verso 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Vou trocar em miúdos para os irmãos. João Paulo II já vai ter aparecido como ressuscitado. 15 dias mais tarde, os 10 reis da nova ordem mundial vão entregar o poder para ele. E agora o mundo será governado por ele. E sabemos, ele não será o verdadeiro João Paulo II. Será um demônio, certo? Que poderá estar possuindo o corpo de um clone, né? Ou mesmo aparecendo como fazem as aparições no Espiritismo. E ele será o governante da Terra. Então pensem, irmãos, como será o planeta governado na mão do demônio. Talvez você se pergunte, mas por que Deus permitiria isso? Sabe por quê? Deus tem que dar ao diabo a chance de demonstrar quais são os resultados do seu governo. Para que todos os seres no universo, e mesmo na Terra, eles possam ver claramente o que é o governo de Deus e o que é o governo do diabo. E aí todos podem fazer a sua decisão inteligente. Ninguém vai poder dizer, mas Satanás não teve a sua chance. Ele teve. Só que o seu reinado vai ser curto porque ele será tão destrutivo
que se Deus permitisse mais tempo, nenhuma carne sobreviveria. Então, irmãos, este será o momento do conflito final. A quinta trombeta nos fala dos 5 primeiros meses desse conflito. Apocalipse 9, versículo 5. Foi-lhes permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. Então, os primeiros 150 dias desta grande crise estão descritos na quinta trombeta. E a sexta trombeta vem depois destes 150 dias, destes 5 meses. Agora sim, posicionados, tenta levar a tua mente para lá, é o nosso filme, né? João Paulo II governando sobre a terra, se fazendo de bom, mas na verdade sendo um demônio. O mundo rendendo homenagem a ele, porque o mundo vai estar maravilhado, pensa. O homem ressuscitou, gente. Eu lembro do irmão me comentar outro dia, né? Falava com um amigo o seguinte: o que você diria se João Paulo II aparecesse de novo? Aqui é Deus. É o pensamento das pessoas. Então o mundo vai estar reverenciando o Papa. E todos os governos da Terra, aparentemente, apoiando ele. Só que tem um detalhe. Quando Satanás governa, não pode haver uma harmonia perene. Isso quer dizer, as pessoas não vão estar sempre em paz. Quem está com o diabo fica em paz ou fica em guerra? Em guerra. Então, obviamente, o mundo vai entrar em guerra, porque nem todos vão estar satisfeitos de ficarem um submisso ao outro, tudo certinho. Sabe como é que são as pessoas, né? Todo mundo gosta de ter o poder na mão. E a sexta trombeta tem muito a ver com isso, de ter o poder na mão. A sexta trombeta fala de um conflito grande. Nós vamos ler o texto e em seguida nós vamos tratar de explicá-lo. Apocalipse 9, versículo 13. E tocou o sexto anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. E eu vi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão. E os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre. E a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão. E da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por estas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante a serpentes e tem cabeça, e com ela danificam. E os outros homens, que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. A sexta trombeta começa com uma visão do santuário no céu. Este altar mencionado é o altar de incenso, aquele que fica mais próximo do trono de Deus. No santuário hebreu, o altar de incenso ficava justamente colado na cortina que dividia o compartimento santo do compartimento santíssimo. Alguém estava diante do altar de ouro. Pergunto, quem ministrava naquele altar? Quem ministrava naquele altar de ouro? Jesus Cristo. Jesus era o verdadeiro sacerdote, certo? Então ele estava ali. Esse altar de ouro era o altar de incenso. Como é que eu sei que não era o outro altar que ficava lá fora do santuário? Porque o outro altar era feito de bronze. Esse aqui é de ouro.
E o altar de ouro é o que ficava dentro. Quem estava no altar era Jesus, portanto, era ele quem falava. E o que ele disse? Ele disse para o sexto anjo o seguinte: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Isso aqui pode parecer um mistério para a maioria das pessoas. E há uma interpretação, nós já estivemos trabalhando com ela, isso durante o programa, comentando sobre o rio Eufrates literal e sua aplicação para agora, envolvendo uma guerra nos últimos dias. E hoje eu quero trazer alguns elementos diferentes, porque, como vocês vão ver adiante, o contexto nos mostra que há como nós interpretarmos estes símbolos. Tem muita coisa aqui que ela soa simbólica. Em primeiro lugar, o Eufrates é um rio que margeava uma cidade que foi muito conhecida pelo povo de Israel. Esta era a cidade da Babilônia. Inclusive, conta a história que quando Babilônia foi tomada pelos medos e persas, os medos e persas desviaram o curso do rio Eufrates para que eles pudessem passar por baixo e entrar na cidade. Não é verdade? Ou seja, quando ele fala de anjos que estão junto ao grande rio Eufrates, João não tinha como senão pensar naquela cidade que estava ao lado do rio Eufrates. O rio Eufrates também foi conhecido como o limite da possessão prometida ao povo de Israel. O povo de Israel recebeu uma promessa da terra de Canaã, vocês se lembram? E aí Deus falou que o limite deles seria até o rio Eufrates. Na época do reino de Davi, o povo de Israel chegou a dominar até aquele ponto. Depois, obviamente, encolheu, né? E aí os sírios ficaram por cima, enfim. Então, irmãos, quando ele fala, solta os 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates, ele podia associar, nossa, isso tem a ver com Babilônia. E embora a Babilônia já não existisse mais na época de João, o Apocalipse é recheado de menções à Babilônia, não é verdade? Ele fala, caiu Babilônia, em Apocalipse 14. Ele dedica um capítulo inteiro para a queda de Babilônia, que é o capítulo 18. Então ele deixa evidente que há ensinos espirituais oriundos daquela Babilônia antiga, daquela cidade que existiu. Então, soltar os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates teria o significado de soltar algumas forças malignas que estavam presas naquela localidade, ou seja, estavam presas em Babilônia. Vamos trazer para os nossos dias? Quem é a Babilônia moderna? Vamos fazer uso já do que estudamos em outras ocasiões, o que vimos em outros vídeos para você que está na internet, ok? Se você não sabe, aí é bom você pesquisar algum dos vídeos onde tratamos de Apocalipse 17, a profecia do último Papa, ou mesmo onde falamos sobre a Babilônia do Apocalipse. Aqui eu só vou mencionar. Babilônia vem do termo Babel, quer dizer confusão, e a igreja, ou Babilônia é uma mulher, em Apocalipse, representa a igreja, nesse caso a igreja que ensina doutrinas contrárias à palavra de Deus, a igreja católica. Há outras evidências que provam isso, mas eu não tenho como trazê-las todas aqui, senão o sermão fica muito grande, muito complexo. Voltando então. Forças malignas presas ali, esperando a oportunidade de atuar. Interessante. E aí o versículo 15 fala que foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. Esses anjos são de Deus ou são de Satanás? Fossem anjos que saíssem imediatamente e eles diretamente matassem as pessoas, poderíamos entender que eram anjos de Deus. Jesus ordenou e eles mataram. Como aconteceu no passado, houve uma época em que o exército assírio cercou a Jerusalém, e aí um anjo do Senhor matou 180.000 soldados em uma noite. Outro anjo do Senhor, ou talvez o mesmo, a Bíblia não diz, matou os primogênitos no Egito. Correto?
O mesmo poder exercido pelos anjos de Deus quando ele ordena é exercido pelos anjos do diabo quando Deus permite. E é o que ocorre aqui. Prova de que são os demônios é porque os demônios não matam diretamente. Você vê que Deus não dá autorização para um demônio matar uma pessoa diretamente. Já viram isso acontecer? Alguma vez na Bíblia? O demônio, ele matar a pessoa? Não, o demônio sempre usa alguém. Ele sempre usa um ser humano para matar outro ser humano. Por isso que às vezes a gente fala, olha a atrocidade que a pessoa cometeu, estava endemoniada. Não é assim? É o que acontece aqui também. Quando os anjos são soltos, o versículo 16 diz, o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões e ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão. Então isso acontece o seguinte, os demônios foram influenciar pessoas. E agora foram vistos, ou pelo menos João ouviu um número, 200 milhões. Nossa, é muita coisa. Para a época dele, isso aqui nem faria sentido, porque isso aqui era quase metade da população mundial da época. Agora, para os nossos dias faz sentido. Porque há países que podem contar com um contingente de homens até superior a isso. Um exemplo é a China. A China tem 1,3 bilhão de pessoas. 1,4 agora, né? Me corrigiu, ok. Tinha 1,3, já cresceu. A Índia tem perto de 1 bilhão de pessoas, não é verdade? E assim por diante. Interessante uma coisa, né, irmãos? Existe uma religião muito forte nesses países. Qual a religião que a gente pode dizer é a mais forte nesses países? O budismo, né? É o budismo. O budismo é o mais forte. Qual é a cor que usam os monges budistas, a indumentária dos monges? Alguém já parou para ver? Irmão, sabe o que? Ah, agora eu estou ouvindo certo. Eu estava ouvindo, inclusive eu peguei aqui no meu celular, está bem pequenininho, mas quem tiver curiosidade, quiser pegar na internet... Eita. Vamos lá, peraí, acho que eu fiz uma besteira. Aqui, está aqui. Vamos ver se eu consigo botar maior. Está aqui, ó. Vou botar para você que está na câmera. Você entra lá no Google Imagens e digita assim, indumentária monges. Está aqui, ó. Bem pertinho para você. Está aqui. Né? Estão vendo aqui, ó? Tem tons de amarelo, tons de laranja, correto? Estão vendo aqui a imagenzinha? Olha lá. Né? Então, irmãos, o Cândido pôs na tela, né? Tons de amarelo, de laranja, excelente. Então, irmãos, por que estou mostrando isso? Porque daí a gente começa a fazer algumas associações muito interessantes. A Bíblia diz, quando fala desses 200 milhões que os demônios incitaram à guerra, ela diz no verso 17 o seguinte, João viu os cavalos nesta visão. E os cavaleiros que cavalgavam sobre os cavalos, eles tinham couraças de fogo, jacinto e enxofre. Eu tenho aqui a imagem do cavaleiro sobre o cavalo. Quero mostrar para vocês. Quando ele fala cavalo, ele está falando em guerra, né? Ah, isso, nós já vamos ver. Né? Eu tenho uma só do cavaleiro, quero mostrar primeiro ele, depois a gente mostra o resto. Está aqui. Ok. Vamos lá para vocês verem. Está aqui. Esta é a imagem feita pela Juliana
que é contratada do ministério para fazer as imagens do Apocalipse. Atenção, você que está aqui na internet, pode nos ver. Consegue enxergar bem, Cândido? Como é que está na imagem ali? Na tela? Pode aproximar. Subir um pouquinho, vou mostrar para quem está ali. Aí tá bom. Aí, né? Ok. Agora eu vou mostrar para vocês. Está aqui, ó. A imagem do cavaleiro do Apocalipse da sexta trombeta. Ali diz que tinha cor de jacinto, cor de enxofre e cor de fogo. Qual é a cor predominante no fogo? Claro que o fogo, dependendo da temperatura dele, né, ele apresenta colorações diversas. Por exemplo, se você ligar o fogão a gás, você vai ver uma chama mais azulada. Mas, normalmente, na natureza, a cor que predomina, ou as cores que predominam, são amarelo e laranjado. Quando dá incêndio na mata, por exemplo, né, amarelo e laranjado. E o jacinto, segundo os estudiosos, na época da Bíblia, era uma pedra que tinha também uma coloração para o laranja. Interessante. Seria a coincidência de que os monges do país que teria condições de apresentar um exército desse tamanho, eles também usam as indumentárias das mesmas cores? Ou seria a Bíblia, há 2000 anos atrás, nos revelando aquilo que aconteceria nos últimos dias? 200 milhões. E eu tomei o cuidado de procurar ver as cores usadas, por exemplo, pelos árabes do Islã, ou pelos europeus, né, os monges católicos, por exemplo. Mas as cores são muito diferentes, não dá para confundir. Os únicos que têm indumentárias que aproximam-se disso são estes mesmos, os budistas. E é interessante porque depois do Eufrates está o Oriente. O Eufrates é quase um divisor de águas ali entre, né, a Ásia Oriental e a Ásia Ocidental, a Arábia Oriental e Ocidental. E aqui é dito o seguinte, ele ouviu o número dos cavaleiros, era de 200 milhões. Irmãos, os orientais nunca aceitaram bem serem submetidos pelos ocidentais, não é verdade? E você vê que há uma separação visível entre orientais e ocidentais. E essa separação não se resume à aparência física, né? Ela vai a aspectos muito mais profundos, culturais, religiosos, de valores, etc. E as diferenças entre eles também são bem grandes em termos de objetivos. Isso os leva a serem inimigos potenciais. A China é um país que vem crescendo muito de algumas décadas para cá. Muitos prognosticam que a China ainda poderá ultrapassar os Estados Unidos, embora a profecia não diga isso, ok? Então a gente não vai crer. Mas a força bélica da China cresceu assustadoramente nas últimas décadas, não é verdade? Ou estamos mentindo? Dizem que o dragão despertou, né? Porque o símbolo da China é o dragão. E aqui, meus irmãos, nós vemos que Deus, há 2000 anos atrás, já disse tudo o que ia acontecer. E ele viu que haveriam, então, os exércitos de cavaleiros, e seriam 200 milhões. E tem um outro detalhe aqui que me chama muita atenção. Versículo número 17. E assim vi os cavalos nesta visão. E os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, de jacinto e de enxofre. E a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão. Da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Se a gente lesse só esse verso aqui, a gente se resumiria talvez a dizer, tá vendo, isso aqui pode ser um tanque de guerra, né? Porque da boca sai fogo, fumaça e enxofre. Há uma interpretação corrente, inclusive bastante considerada,
sobre este capítulo que trata disso. E eu não vou negar aqui essa interpretação. Mas acredito que a profecia nos fale algo mais. E aí, em termos de símbolos, tá? Por quê? Notem a sequência. Versículo 18. Por estas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda. Porquanto a sua cauda é semelhante a serpentes e tem cabeça, e com ela danificam. Ora, se eu fosse entender que se resume a um tanque de guerra, como é que eu explicaria a cauda de serpente? A cauda é uma cauda de serpente, deixa eu mostrar a figura, que daí fica mais fácil, para vocês verem. Vamos lá. Está aqui. Vou mostrar primeiro para quem está na internet, dá uma olhadinha aqui. Ó. Olha a cauda de serpente, vou subir um pouco, ok? Ficou bom? Da boca sai fogo, fumaça e enxofre, mas da boca da serpente não sai. Então como é que você ia entender isso? Será que é um tanque que ele tem veneno de cobra, um rabo de veneno de cobra e vai soltando? Meio esquisito. Né? Agora eu vou mostrar para os irmãos aqui. Tá aqui, ó. E é dito que o poder está tanto na boca quanto na cauda, certo? A boca solta, aparentemente, projéteis, mas e a cauda? Como é que fica? Isso nos leva a entender, irmãos, que é possível, ou deve ser possível, interpretar o símbolo usando outros versos da Bíblia que nos vão explicar, ou seja, usando o método bíblico. Leão tem um significado na profecia bíblica, assim como também cavalo tem um significado, serpente tem um significado, e aí vai. Vamos tentar unir estes significados a fim de a gente conseguir entender o que está acontecendo aqui. Em primeiro lugar, cavalo. Cavalo representa o que na profecia bíblica? A gente já estudou. Quando nós estudamos os selos, lembram? Quem se lembra? Igreja. Isaías 63, versículos 7 e 13. Vamos ler? Isaías 63, versículos 7 e 13. 7. As benignidades do Senhor mencionarei, e os muitos louvores do Senhor, consoante a tudo que o Senhor nos concedeu, e a grande bondade para com a casa de Israel, que usou com eles segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Falando do que Deus fez pelo povo de Israel, versículo 13. Aquele que os guiou pelo abismo, como o cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram? Ou seja, o cavalo estava simbolizando a nação, o povo de Israel. E o povo de Israel era a igreja de Deus na época. O povo só deixou de ser o povo de Deus quando rejeitou a Jesus e matou Estevão. Não é verdade? Então o cavalo tem a ver com igreja. Quando eu vejo 200 milhões, obviamente eu não vou ver 200 milhões de igrejas diferentes, o que eu vou ver são 200 milhões adeptos de uma determinada religião. Correto? Detalhe, a cauda. A cauda era como serpente e a serpente causava dano. Qual é o dano que a serpente causa? Vamos para Gênesis. Está escrito lá. Gênesis capítulo 3. Capítulo 3 de Gênesis, versículo 13. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. O que a serpente faz? Engana. Então, o causar dano aqui tem a ver com o enganar. Ok. Agora, por que
é mencionada especificamente, além da cauda, a cabeça do cavalo. Note que é dada ênfase não ao corpo, né? No caso da quinta trombeta, aí sim, a Bíblia explica melhor o corpo. Mas aqui não. Ela fala da cabeça e da cauda. Há um outro lugar na Bíblia onde também Deus dá ênfase à cabeça e à cauda, e ele vai explicar o significado. Isaías, capítulo 9, versículo 15. Isaías, capítulo número 9, versículos 14 e 15. Considerando Israel como se fosse um animal, você vai ver. 14. Pelo que o Senhor cortará de Israel a cabeça e a cauda, o ramo e o junco em um mesmo dia. O ancião e o varão de respeito são a cabeça, e o profeta que ensina a falsidade é a cauda. Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são guiados são devorados. O que a gente viu? O ancião, o líder da igreja, ele é a cabeça. O falso profeta é a cauda. É interessante porque lá na sexta trombeta é dito que com a cabeça e a cauda, aqueles animais causam dano. Eles enganam. Interessante, né? Até aqui fala-se quase que única e exclusivamente da Igreja Católica, mas a gente vê que ela não é o único instrumento de engano. Agora, será que ela não tem o dedinho dela nessa situação aqui? Tem ou não tem? Vamos voltar para Apocalipse 9. Ou melhor, acho que posso mostrar até por aqui mesmo, né? Vamos lá. Dê uma olhadinha de novo na figura. A cabeça é semelhante ao quê? Leão, certo? Cabeça como de leão. Agora vamos abrir lá no símbolo da besta, esse que a gente sabe que representa o papado, a besta em Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. Versículo número 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. Interessante. Existe alguma conexão entre a Igreja Católica e o budismo? O que Deus está querendo mostrar aqui? A gente já vai chegar lá. Vamos para Daniel, que ali tem um símbolo mais claro. Daniel capítulo 7. Ali ele fala do leão, e o leão representa um reino na terra, o reino de Babilônia. Só quero ler para vocês terem a referência. Daniel 7, versículo 1 em diante. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Verso 2. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. A gente já estudou essa profecia. O leão representava quem aqui? Babilônia. Na verdade, irmãos, os símbolos de Daniel e Apocalipse estão todos entrelaçados. Olha só. A gente começou a falar da sexta trombeta, falando dos anjos que estão presos lá do lado do rio Eufrates. Não foi assim? Onde estava a antiga Babilônia. Aí, quando eles são soltos, eles mandam para a terra esses 200 milhões aqui. E esses 200 milhões têm cabeça de leão, que também representa a Babilônia. Tá vendo como é que está tudo meio interconectado? Babilônia. Quem é a Babilônia? A Igreja Católica. Então, eu estou vendo aqui neste símbolo a cabeça de leão. E ela faz o link, a conexão com a Igreja Católica. Dentro das partes do animal,
qual delas comanda o corpo? A cabeça. A cabeça comanda o corpo. O que Deus está mostrando aqui? Eu vou trocar em miúdos para os irmãos. É uma situação na qual o papado por trás dos panos combinou alguma coisa com os líderes budistas. E os líderes budistas convenceram o povo, que é chamado de gado, de boi, que vai para onde toca, que obedece cegamente o que os líderes falam, não é assim? O povo obedeceu e se envolveu na guerra. Foram enganados. E como é que o povo foi enganado? Através dos seus líderes, que são cabeça, e através da cauda, que são os falsos profetas. Entende? E como é que o povo foi enganado? Não diz que da boca saía fogo, enxofre e fumaça? Quais são as ameaças da Bíblia, meus queridos irmãos? Contra os ímpios. Vamos abrir Apocalipse 14? Apocalipse 14. Versículo 9. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre. A mesma coisa. Verso 11. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre. Ou seja, é aquela velha história que a gente já conhece. Não dizem os noticiários que lá, eu não vou dizer que é assim, tá? Eu não estive lá para ver, mas o que a gente escuta aqui é assim. Não, porque o muçulmano lá ele tem que ser o homem-bomba, porque é dito lá que se ele for o homem-bomba, ele vai morrer e vai ficar com as 70 virgens lá depois no paraíso e tal. Agora, se ele não for um fiel, então ele vai queimar no fogo. Não é assim? Então, é sempre o mesmo tipo de argumento para convencer a multidão ignorante. E a multidão faz as coisas mais absurdas. Irmãos, desde que o homem é homem, as coisas foram sempre iguais, viu? Desde que o homem é pecador, né, a história se repetiu. Qual é a história, então, da sexta trombeta, meus queridos irmãos? Cada hora ela vai, assim, clareando diante dos nossos olhos, né? É como se tivesse a neblina e agora ela vai se desfazendo. A história é a seguinte. Por alguma razão, nesta época, o Papa, ele faz uma negociata com os budistas para que eles influenciem o povo e haja uma grande guerra. E por que isso, meus queridos irmãos? Guerra geralmente é usada para desviar o foco de alguma coisa. Não é verdade? O que vinha acontecendo na quinta trombeta? Nós já estudamos. Os gafanhotos tinham aquela cauda de escorpião, isso significa que os cobradores de impostos dos países católicos, eles estavam cobrando tanto que o povo já não tinha mais o que dar, estava tirando tudo do povo. Quando isso acontece, o que ocorre num país como esse? Revolução, guerra civil. E qual a melhor forma de mudar o foco do povo do que promovendo a guerra? Porque daí todos vão se unir em cima de um ideal. Não é assim? Polarizar o mundo. Irmãos, quando a Argentina estava quebrada, inventou a Guerra das Malvinas. A guerra perdida desde o seu início. Imagina, um país de terceiro mundo vai lutar contra a Inglaterra. Guerra mais do que perdida. Eu sei que nem todos talvez lembrem, mas a Guerra das Malvinas foi uma guerra que ocorreu algumas décadas atrás, na década de 80, se não me engano, não foi? Ok? Os argentinos, o presidente tratou de unir o povo em cima de um ideal, quando ele viu que já não tinha o apoio popular, e buscou a guerra. O George Bush, quando a popularidade dele estava em baixa, o que ele arrumou? Uma guerra. Essa estratégia, meus irmãos, ela é velha de guerra, por assim dizer, né? Então, quando a coisa fica ruim e o povo está inclinado à revolução, então traz-se a guerra. E Satanás se deleita em tudo isso, porque o objetivo dele é roubar, matar e
Destruir. O que ele vai ganhar com isso? Almas que não vão se salvar. E essa guerra vai ser de quem? Bom, a gente já viu, os 200 milhões só podem estar daquele lado do mundo, né? O lado dos chineses. E eles vão guerrear contra quem? Vamos voltar para Apocalipse 9, versículo 15. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Sabe qual é a quantidade de cristãos no mundo? Eles são aproximadamente 1/3 da população. Quando o mundo tinha 6 bi, os cristãos eram em torno de 2 bi. Entende? Então, qual vai ser o slogan na época? Nós, os cristãos, estamos sendo atacados. Irmão, você já viu em algum lugar, né? Alguma organização fazer algo que é ruim, aí depois quando o povo reclama, eles dizem, nós estamos sendo atacados. Se vocês ouvirem isso nos jornais ultimamente, é só mera coincidência, tá? Irmãos, é natural do ser humano fazer isso. Não é verdade? Se faz de vítima. Né? E acusa do que ele faz. O que aconteceu no 11 de setembro? Há quem diga, e não são poucos, são muitos os que dizem, que 11 de setembro é um assunto interno americano. Não é assim? Até um cineasta famoso lançou o Fahrenheit, né? Um filme lá que falava disso. Colocando evidências atrás de evidências de que o assunto era interno, não tinha nada a ver com o Meio Oriente. Então, irmãos, existe alguém que é esperto em gerar o problema e depois ele apresenta a solução como se ele fosse o salvador da pátria. Esse alguém é o diabo. E ele ensina os seus súditos a fazerem a mesma coisa. E é o que vai acontecer aqui. Ah, mas então, pastor, você está dizendo que, embora sejam os chineses que vão atacar, o culpado ainda é o Papa. Você não perdoa o Papa, você fala mal dele todo o tempo. Muda o seu discurso, pastor. Meus queridos irmãos, eu gostaria de mudar o meu discurso na medida em que a Bíblia mudasse também. Mas acontece que a Bíblia, em Apocalipse 17, ou melhor, Apocalipse 18, quando fala da queda de Babilônia, desta igreja, no versículo 24, ela diz assim, e nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Chega um ponto em que ela é culpada de todos os assassinatos do planeta. Dá para ter uma ideia do que é isso aqui? Ou seja, meus queridos irmãos, Deus está denunciando aqui uma rede intrincada de corrupção e poder semelhante ao formigueiro. A rede da qual a gente vê só o olho do formigueiro, onde sai aquele carreirinho de formiga. Mas lá embaixo, aquilo pode ter centenas de metros. Uma profundidade tremenda. E é justamente o que acontece. O que os noticiários colocam hoje para nós de maldade e crime não são senão 1/100º, possivelmente, daquilo que realmente acontece. É a ponta do iceberg. Então, por isso digo, meus queridos irmãos, não adianta a gente ficar vendo o jornal e se lamentando de tudo que acontece. Porque você vai estar se lamentando por 1% do que acontece. E muitas vezes, você julgando o ladrão de galinha, enquanto o ladrão de tudo está lá embaixo do iceberg e você não viu. E às vezes você está até defendendo o maior ladrão e não sabe. Então, meus queridos irmãos, muito cuidado antes de fazer juízo. Até o cristão, por exemplo, mesmo na política, não deve se envolver. Por quê? Você não sabe até onde vão as redes intrincadas de corrupção, onde é que um está favorecendo o outro, um está com o rabo preso com o outro. Aí você vai sair na rua para defender um, vai arriscar perder a tua vida, deixar a tua esposa viúva, né, os teus filhos lá sem pai. Você que é jovem vai perder a tua vida, tal, vai tomar pancada na rua. Para quê? Para defender quem você nem sabe se é digno de ser defendido? Para com isso. O cristão
deve enterrar as questões políticas. Não, mas meu professor na escola falou assim, assim, assim. Olha, eu vou falar uma coisa para você, meu querido irmão. O seu professor pode ter falado um discurso e você, por conta dele, sai na rua. E aí pode ser que você apanhe. E quem sabe aquele professor que falou não vai apanhar, porque enquanto você está na rua, ele está em casa. E mesmo que ele estivesse na rua com você, e você achasse ele o máximo, de repente, aquele que é o máximo poderia perder a vida naquele dia. E aí você veria que ele é só um ser humano. E você seguiu alguém, e pode ser que você tenha se dado mal. E como é que ficou a tua alma naquele dia? Irmãos, quem gostaria de morrer em meio a uma revolução civil, derramando sangue e tendo seu sangue derramado? Já pensou, você morre assim? Aí você acorda diante do trono branco para dar contas de tudo que você fez na tua vida. Como é que vai ser o relatório da tua vida? Será que você gostaria de enfrentá-lo? Meus queridos irmãos, nós temos um inferno a evitar e um céu a ganhar. Então, nós temos que pensar muito bem por quais causas nós devemos nos empenhar, nos sacrificar. Há coisas que não merecem o nosso sacrifício. Mas há uma que sim merece, o Senhor Jesus e a sua verdade. Esse merece. Em Apocalipse 9, a Bíblia relata que muitos perderam a vida por se envolverem nestas questões aparentemente idealistas. Quem sabe salvar o mundo de ambos os lados, né? Quem está lá vindo guerrear aqui, pensando que está libertando o mundo dos maus, que são os que estão aqui. E quem está aqui, indo para lá, para libertar o mundo dos maus que estão lá. E os dois, coitados, selando o seu destino eterno, matando e sendo mortos, perdendo as suas almas para sempre. Por isso, Deus parece que nos coloca no final o que foi o saldo desta guerra. Versículo 20. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Coisas que ocorrem em ambos os lados da terra, né? O ocidental e o oriental. Irmãos, é hora de nós repensarmos as nossas vidas. A Bíblia está falando aqui de uma guerra sem precedentes. Então, para aqueles que estão pensando em construir um grande patrimônio, deixar algo para os netos, é hora de repensar as prioridades. Porque os teus netos não vão ver aquilo que você vai deixar para eles. E é possível que nem você veja. Jesus vai voltar em breve. E antes de Jesus voltar, os tesouros acumulados nesta terra serão destruídos. A Bíblia diz no livro de Tiago, ai dos ricos, tesouros acumulaste nos últimos dias. Meus irmãos, nós precisamos pedir sabedoria a Deus para administrarmos corretamente aquilo que Ele põe nas nossas mãos. A Bíblia diz, tendo o que comer e o que vestir, estejais felizes. Você tem um teto, amém, glória a Deus. Ah, mas Deus me abençoou muito mais que isso. Amém, então abençoe outros. Permita com que outros conheçam a palavra de Deus. Porque em breve chegará o tempo que tudo que a gente tem não vai dar em nada. Irmãos, quão passageiras são as coisas. Eu comentei outro dia. Estavam ali os professores lutando porque perderam, né? Uma coisa, outra, ou querendo recuperar. Enfim, tem lá os aposentados que perderam 10%, 11%. Irmãos, eu começo a olhar para essas coisas e me convenço de quão frágeis são os pilares sobre os quais nós nos sustentamos. Do dia para a noite nós podemos amanhecer sem nada. Não é verdade? Irmãos, empresas inteiras desapareceram naquele fatídico dia 11 de setembro. Talvez alguém confie na gorda conta bancária, mas você já chegou a pensar o que aconteceria se o data center do banco fosse destruído do dia para a noite? Hoje é tudo digital.
Viu como tão facilmente você pode ficar sem nada? Ia desaparecer, simplesmente, porque hoje o teu dinheiro não é a nota. Se todos forem buscar notas de dinheiro e te sacar o que tem no banco, o banco não tem para entregar. Então o teu dinheiro ele é um dígito no computador. E se aquele computador tiver um tilt, você pode se ver sem nada. Não existem os hackers que às vezes entram no sistema bancário e conseguem sacar um pouquinho da conta de cada um? Então, sabe, meus queridos irmãos, nós não podemos nos apoiar nas coisas desta terra. Nossa alma tem que estar apoiada onde? Em Deus. Ele é quem nos dá a segurança, quem nos dá a garantia. Com Ele, nós podemos atravessar por crise, podemos passar por bons momentos de calmaria, podemos atravessar por tempos de guerra, onde ninguém tem segurança de nada, e ainda assim saber que o nosso pão será dado e as nossas águas serão certas. E acima de tudo, nós devemos vigiar as nossas almas. Porque essas pessoas mencionadas aqui, na sexta trombeta, vão se envolver na guerra e vão se perder. Mas este não precisaria ser o seu destino. Elas poderiam ter tido outro destino. Tudo dependeria das suas escolhas. Por que não escolheram Jesus enquanto era tempo? A sexta trombeta, meus queridos irmãos, é o último aviso de Deus antes de encerrar-se o período de graça dado aos homens. E esta também é a razão pela qual, ao final do relato dela, vocês estão vendo aqui, no final da sexta trombeta, Deus fala, ó, os que sobraram vivos não se arrependeram. Com tudo o que aconteceu. Depois deste aviso, meus queridos irmãos, o sétimo, que é a sétima trombeta, já é para punir os ímpios. Quando a sétima trombeta chega e é tocada, nós ouvimos uma mensagem, que é chegada a hora de destruir os ímpios. Apocalipse 11, versículos 14 e 15. É passado o segundo ai, eis que o terceiro ai virá. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam, começaram a dizer, versículo 18, o que eles disseram? Iraram-se as nações, ou seja, elas guerrearam, como nós vimos, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Depois da sexta trombeta não há um aviso posterior. É a última chance. Mas nós não precisamos postergar as nossas decisões de obediência até o tempo da sexta trombeta. Porque o amanhã a Deus pertence. Nós não sabemos se amanhã nós seremos atropelados e perderemos a vida. Nós temos que estar preparados a todo momento. A Bíblia diz em Apocalipse 14, verso 12, aqui está a perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E o apelo do Senhor para nós é vigiai e orai. Obedeçam, cuidem-se. Não deixem para obedecer amanhã aquilo que já se sabe hoje. E quem gostaria de dizer ao Senhor, Senhor, eu quero estar vigiando, eu quero estar orando, eu quero estar preparado a qualquer momento. Porque se acontecer de eu perder a vida, ao abrir eu novamente os olhos, verei ao Senhor. Amém. Que assim seja. Vamos nos colocar de joelhos e vamos falar com Deus. Santo e bom Deus que nos altos céus habitas. Queremos pedir que o Senhor perdoe os nossos pecados, o Senhor nos purifique, o Senhor nos dê força para andarmos em perfeita obediência à Tua vontade. Que tudo que venhamos a fazer seja para a honra e glória do Teu nome, de tal maneira de que,
Se algum de nós for chamado ao descanso, seja preparado. E que possamos manter-nos no caminho, Senhor, para que, caso tenhamos de enfrentar este terrível tempo da sexta trombeta, ainda assim continuemos íntegros e fiéis ao Senhor. Atalaias num mundo obscuro, portadores da luz da Tua palavra, aqueles que levam a verdade que salva vidas. Ajuda-nos, ó Deus. Derrama o Teu Espírito sobre todos nós que estamos aqui e também sobre todos os que nos assistem pela internet. É o que te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Queria avisar a você que nos assiste que nós estamos, a partir da semana que vem, nos reunindo no meio da semana em outra data, outro dia. Nós passaremos a nos reunir às terças-feiras, em lugar de ser às quartas-feiras. Portanto, tome nota. Nosso próximo encontro será terça-feira, 8h20 da noite. Não mais às quartas-feiras, ok? Será terça-feira, 8h20 da noite. Você nos assiste pelo canal youtube.com/TV Advertência Final. Feche os seus olhos, vamos invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida antes de nos despedirmos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus abençoe grandemente. Espero estarmos juntos virtualmente no próximo encontro. Até lá.